1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Para quê? Como discipulador que era, o apóstolo, além de focalizar os problemas enfrentados pelos seus leitores, ele procura mostrar um alvo a ser seguido. Isso porque o seu maior interesse era justamente encaminhar seus filhos na fé, na direção de viverem dignamente diante do Deus Criador, em boas condições de relacionamento fraternal com todos, principalmente com os domésticos da fé. Os ensinos do escritor têm por intuito indicar uma direção e mostrar o caminho a ser seguido, de maneira a guiar os passos dos seguidores de Cristo rumo ao que é bom, em uma trajetória de boas atitudes e ações perante todos. Para que andeis? Neste ponto, o escritor usa de uma metáfora para apontar o modo correto e certo de se viver como representantes do reino de Deus e como embaixadores do Deus único e verdadeiro aqui na terra. Cada passo a ser seguido pelos servos de Cristo Jesus na terra deve ser trilhado por caminhos bem definidos, de tal maneira que deixem rastros de honestidade e retidão. Até porque somos chamados para fora do mundo, no sentido de vivermos diferentes, não melhor do que os outros, mas brilhando como luz no meio do mundo de trevas densas. Para que andeis honestamente. Mais do que nunca, esta exigência bíblica se torna difícil de se cumprir, porque a cultura da corrupção se tem espalhado em todos os meios e atividades humanas. Os principais líderes políticos e até religiosos têm dado maus exemplos com envolvimentos, na sua grande maioria, na desonestidade e na corrupção. Quando a recomendação do Evangelho é que vivamos honestamente, e isso deve ser regra e não opção. Ser honesto é querer somente o que lhe é seu de fato e não se apropriar indevidamente do que é dos outros. Para que andeis honestamente para com. Em textos anteriores, o autor havia escrito sobre o modo de vida em como os seguidores de Cristo deviam se comportar uns com os outros, mergulhados na essência mesmo do amor fraternal. A partir de então, ele indica também de como devem se comportar
os cristãos para com a sociedade de um modo geral, ou seja, para com os que ainda não vivem buscando o reino de Deus em primeiro lugar e as coisas que são de cima. Essa é a direção a ser seguida por todos que vivem pela fé em Cristo Jesus, nosso Redentor, para que andeis honestamente para com os que estão de fora. Estes são todos aqueles que ainda não se converteram pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus e que ainda não tomaram posse da salvação idealizada pelo Filho de Deus. Os que estão de fora, sobre os quais o escritor se refere, dizem respeito a todos aqueles que não fazem parte da Igreja de Cristo, porque não foram regenerados, nem se tornaram em uma nova criatura em Cristo Jesus. São os incrédulos, os ateus, os ímpios e os desobedientes à palavra poderosa do Deus, Criador de todas as coisas, o Evangelho de Cristo Jesus. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessitais. Os que tomam a feliz decisão de seguirem os caminhos do Evangelho de Cristo não precisam se envolver com coisas desonestas desta vida para viverem bem. Aquele que faz a vontade do Pai tem a promessa fiel do Senhor de ser abençoado pelas mãos do Criador. Deus é o nosso Pai e, como tal, Ele se responsabiliza em cuidar e cumprir, ou suprir, melhor dizendo, todas as suas necessidades. Deus cuida dos seus filhos aqui na terra. Isso porque o Senhor é bondoso, amoroso e compassivo. Finalmente, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessitais de coisa alguma. O cristão verdadeiro é sustentado pelo Criador de todas as coisas e, portanto, não tem falta de nada. Pelo contrário, os céus estão abertos para ele e as mãos de Deus estendidas para lhe abençoar abundantemente. O Senhor sempre cria novas situações para favorecer aqueles que fazem e executam a sua vontade. O Evangelho nos promete que, se buscarmos o reino de Deus e as coisas que são de cima como prioridade, as demais coisas nos são acrescentadas. A nova aliança de Cristo tem como promessas principais a vida eterna, mas também tem promessas de nos abençoar abundantemente aqui durante a nossa passagem por este mundo. Basta fazermos a vontade de Deus e Ele cumprirá as suas boas promessas para as nossas vidas. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.